Olá, seja bem-vindo ao Painel Univale. Hoje vamos falar sobre saúde mental. Na correria do dia a dia, para cumprir várias tarefas, sempre acaba acontecendo aquela coisa indesejável, né? A ansiedade. Por isso, um livro explica direitinho como lidar com essa ansiedade e como ter a mente tranquila. É exatamente o título desse livro. Ansiedade, Medo e Preocupações. Manual da Mente Tranquila. Eu converso aqui no estúdio com a autora do livro, a psicóloga e professora do curso de Psicologia da Univale, professora Juliana Vieira Almeida Silva. Obrigado pela sua presença aqui, professora. Professora, esse é um resultado bastante interessante de estudos que já vêm sendo feitos pela professora e tudo mais, né? Por que a professora resolveu criar, né, e escrever esse manual? Realmente a ansiedade preocupa o dia a dia, ela acaba fazendo com que a gente tenha menos vontade, também produzindo menos também? Então, Almeri, primeiro, obrigado novamente, né, por estar aqui, de falar de um tema tão importante que é a ansiedade. A ansiedade, ela não é vilã, mas ela pode ser, porque a ansiedade faz com que a gente esteja aqui, né, conversando, falando sobre o livro, me ajudou a produzir o livro. Então, assim, a ansiedade, ela faz com que a gente esteja em movimento. O problema é que quando ela é exagerada, então ela vai interferindo no dia a dia da pessoa. A pessoa começa a se preocupar demais, pode ter dores de cabeça, dores de estômago, desmaiar, ela pode achar que não vai conseguir dar conta das coisas, das suas atividades. Então ela vai potencializando e vai trazendo um quadro, o que a gente chama assim de um transtorno de ansiedade, que tem vários. Tá? E a pessoa às vezes... O que eu abordei mais no livro foi a mente preocupada. A pessoa que está sempre, ela não desliga. Então, ela dorme, mas ela acaba não se desligando. Ela está sempre preocupada. Nossa, existe a ansiedade do bem, então? Existe, mas aí, existe. Quando ela ultrapassa isso, porque tudo que é exagerado não é bom para a saúde. Isso faz mal. Aí, ultrapassa isso e causa esse transtorno da ansiedade. Então, assim, desde o ano passado, o ano retrasado, tem visto que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Tá? Isso também, né, Almeri, a gente sabe da instabilidade que a gente vive no nosso país, né? A gente não tem uma estabilidade econômica, então a questão de planos de saúde, né, o acesso à saúde, o acesso à educação, tudo isso faz com que a exigência, né, do mercado de trabalho faz com que as pessoas se sintam mais ansiosas. Então, tanto aqui na Clínica Escola, que eu sou orientadora, né, da disciplina no estágio de psicologia clínica, como também no meu consultório, foi cada vez aumentando a procura de pessoas sofrendo com ansiedade. E na terapia cognitivo-comportamental, eu trabalho com a indicação de livros, para que as pessoas se conheçam, saibam o que elas estejam sentindo, para ajudá-las. Só que os livros são manuais mesmo, tem muita informação. E quem é ansioso não quer uma leitura rápida e dinâmica e prática. Então foi por isso que eu optei por criar um livro mais fácil, mais prático, para que as pessoas possam parar um pouquinho para pensar, né, e fazer a terapia em casa também. Porque o objetivo é esse, não está só lá no momento do consultório, mas que ela pense sobre isso de uma forma produtiva. Até ali eu trago o pensamento produtivo ou improdutivo. O produtivo eu denominei como um pensamento leão, aquele que nos ajuda. Então vamos supor, para eu vir para cá, e nós, né, Almeri, também, para você já vir cedo para cá, você já se organizou, já pensou no que deveria fazer, já tinha sua pauta para hoje, pensamento produtivo. Improdutivo, tá? Que seria o pensamento cobra, que eu denominei, é aquele que dá a rasteira. Mas será que não pode acontecer alguma coisa? Alguma pessoa que eu vou entrevistar não vai, e aí o que eu vou fazer? E se não der certo, e amanhã também? Você percebe assim, a diferença dos pensamentos? Tá? E isso que a gente tem que ter cuidado. Então ali eu também trago os erros cognitivos, por exemplo, a catastrofização, ver só
ou como se diz assim, tudo como algo negativo. Então, assim, tudo vai, né? Então, hoje está chovendo, será que vai dar uma enchente, vai acabar o mundo? Então, ter o cuidado com esses pensamentos. Se preocupa antecipadamente, é isso, professor? Isso mesmo, está sempre no futuro, né? É o que a gente fala na psicologia. A depressão, a pessoa está no passado. E a ansiedade, ela está no futuro. E até uma questão que tu comentasse ali, Almeri, a ansiedade, ela é produtiva. Por isso que às vezes as pessoas ansiosas não se cuidam, porque ela está ali produzindo, ela está a todo vapor. A depressão não, já chama mais atenção, porque a pessoa fica sem vontade de fazer as coisas. Só que a ansiedade também gera depressão e outros transtornos também. É isso que eu queria saber. A ansiedade, ela pode ser uma porta para a depressão? Pode ser uma porta para a depressão e para outros transtornos mais graves. Professora, que faixa etária, existe uma pesquisa de que faixa etária a pessoa é mais ansiosa, os jovens que são cobrados? Esses tempos eu falei com um jovem e ele falou assim, mas o jovem de hoje em dia é diferente do jovem do passado, porque o jovem é muito mais cobrado pelo sucesso, pela carreira. Como é que isso funciona? O jovem está nessa faixa etária que tem maior probabilidade de ser ansioso? Isso, o jovem está nessa faixa etária, ele é mais vulnerável e também por a questão hormonal e a mudança, né, da adolescência, né, para a vida adulta. Então, isso, as exigências, as responsabilidades, faz com que o jovem tenha uma vulnerabilidade à ansiedade. Só que a gente também precisa pensar na questão do temperamento. O temperamento são as características que a gente herda geneticamente. Então tem aquele bebê que dorme bem, dorme a noite toda. Tem aquele bebê que acorda várias vezes para mamar. Tem aquele bebê que chora muito. Então a gente já vê umas características desde pequenininho, tá? Que aí o bebê pode ser mais vulnerável ao decorrer dos anos a desenvolver uma ansiedade. Não quer dizer que vá, né? É tudo uma questão que pode vir a ser. E a questão do ambiente, o ambiente em que ele vive, né? E hoje a gente sabe que as pessoas estão frenéticas, né? E quando elas estão paradas, elas estão no celular ou estão em outra tecnologia. Então tudo isso acaba, né, contribuindo para a ansiedade dos jovens. Mas não quer dizer que um idoso, e até mesmo, vamos supor assim, hoje muitas pessoas ainda, né, pessoas jovens se aposentam. Então, esse momento também, né, de uma nova etapa, uma transição, pode causar ansiedade, porque o ser humano também tem medo do novo. Exato. Né? Então, o desconhecido acaba causando ansiedade para a gente. A essas pessoas, a professora Kátia Ploner até já veio aqui falar sobre essa questão do Univida e tudo mais, e ela classificou assim a questão, quando se aposenta, da lua de mel, né, como aposentado, mas depois vai causando todas esses alguns transtornos na realidade de se acostumar com aquela nova vida, né? Qual é o conselho? É arrumar uma ocupação? O que a pessoa pode, para quebrar essa ansiedade também na pós-aposentadoria? É isso mesmo, né, Almeri? Procurar fazer coisas que gosta, né? Porque agora tem a oportunidade de ter mais tempo, né, de poder fazer algumas coisas, né? Eu sou fã do programa Univida, até a minha mãe participou do programa. Eu vi assim, eu falo para a professora Kátia qual a diferença que fez em relação à memória, em atividades, né? Então, hoje, a pessoa, ela pode, né, a minha mãe diz que não é a melhor idade, né? Mas diz, na terceira idade, fazer coisas que não fazia, né, Almeria? Faz
procura fazer mais atividade física, né? Contato social é muito importante, né? O relacionamento social, estar em contato com outras pessoas, leituras, né? Então tem tanta coisa que se pode fazer. Hoje a gente tem, né, os grupos de dança, grupos de yoga, então que ou a pessoa quer pintar, bordar, ou quer mesmo ter alguma atividade que não tenha uma carga horária, ela também pode se dedicar a isso, né? Um trabalho voluntário. Um trabalho voluntário que é tão importante. Tão importante, né? E a gente que está na ativa também tem um cuidado, né, com a gente. Até como eu estava comentando contigo, o meu pós-doutorado está sendo no desenvolvimento de um programa de bem-estar para os professores universitários aqui da nossa instituição. Então, assim, para prevenir também a questão da ansiedade ou para melhorar também quem esteja ansioso. Tá certo, professora. A gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto a conversar novamente com a professora Juliana para falar mais um pouco sobre esse livro, né? Ansiedade, Medo e Preocupações, Manual da Mente Tranquila, que é de autoria da professora Juliana, que com certeza vai ajudar bastante quem aí é muito ansioso, né? Como a professora Juliana falou, tem ansiedade do bem, né? Mas também tem aquela ansiedade exagerada que pode se tornar um transtorno e aí sim prejudicar você. A gente volta em instantes. Olá, estamos de volta com o painel Univale. Hoje eu recebo aqui no estúdio a psicóloga Juliana Vieira, professora também do curso de Psicologia da Univale e autora do livro Ansiedade, Medo e Preocupações, Manual da Mente Tranquila, que ensina um pouco para a gente como ter uma mente tranquila, a quebrar essa ansiedade tão exagerada do nosso dia a dia. Professora, então eu queria agora falar um pouco do livro, né? O livro está bem elaborado, inclusive é interativo com algum questionário que a pessoa pode preencher e fazer uma análise, né, uma autoanálise, né? E aqui a professora já falou esse pensamento leão, produtivo, e cobra improdutivos, né? O que seria essa classificação? Bem no sentido, Almeri, da gente analisar o pensamento que faz bem para a gente e o pensamento que faz mal para a gente, como tu tens colocado. A ansiedade pode ser boa e vamos dizer assim, pode ser má, né? Que pode ela transformar num transtorno. Se eu começo a pensar muito negativamente, achar que as coisas vão dar erradas, pensar que como se diz assim, que as pessoas estão me perseguindo, que eu não consigo nada, que eu não consigo ter sucesso na minha vida, eu vou provavelmente ter, né, o predomínio desses pensamentos cobra. O que é a cobra? É a traiçoeira, como se diz na literatura, né? Ela está esperando para dar um bote. E o pensamento leão, ele vem dizer assim, é bem o pensamento que eu também assim trabalho na terapia do esquema, que fala assim do adulto saudável. Eu tenho um problema, então o que eu vou fazer para resolver esse problema? Então não adianta eu me desesperar, né, sair descabelada por aí e achar que o mundo está se acabando. Então eu preciso parar, pensar e ver qual é o caminho que eu preciso seguir, né, para resolver porque problema todo mundo tem. Sim, né? sim. Então assim, por exemplo, na tua profissão tem que estar atento a tudo, né? Ligado, é muita informação, né? Agora mais com a tecnologia a todo vapor. Então vai precisar de alguma maneira filtrar, se dedicar, ter um tempo, né, Almeri, para parar, quem sabe fazer uma meditação, né? E hoje quando a gente fala em meditação, que é uma das dicas que eu coloco aí, não é parar e como se diz assim, ficar igual um Buda, né? Ali, né, parado, que o mundo pare ao seu redor. Não, é no sentido assim, vai comer, experimenta, como que está aquela comida, o sabor daquela comida, o cheiro daquela comida, e não só engula, né, a comida. Está lá na atividade física, está levantando, sei lá, alguma barra, alguma coisa, preste atenção naquele movimento. Então, mindfulness, hoje atenção plena, é você estar atento ao que você faz. Quando a gente era criança, era o que a gente fazia.
brincava, né? Hoje a gente está aqui, está pensando no que vai fazer depois, o que vai, sei lá, daqui a pouco o almoço ou a janta, nos compromissos, nas responsabilidades, e não está aqui, ou pegando no celular, né? A gente não está no momento. É se concentrar mesmo, né, professora? Se concentrar. E também, como a professora falou, um tipo de meditação, degustar a comida, assim, curtir aquele momento, valorizar aquele momento, né? Isso, né? Isso mesmo. A questão também, né, Almeri, da gratidão, né? Então, assim, ser grato por aquele alimento, né? Que você tem aquele alimento, que você está saboreando aquele alimento. Hoje em dia falo muito com a gratidão de uma forma banal, mas o que é? Você dá valor, sentido. E hoje as pessoas estão tendo pouco sentido em relação à sua vida. Então, a ansiedade, como a gente estava falando, que eu comento também, a ansiedade leva à depressão, a depressão pode levar ao suicídio. Então, assim, por que não começar no seu dia a dia fazendo modificações, né, para que daqui a pouco, né, consiga ter uma mente tranquila, né? Uma reeducação também. Né? Uma reeducação, né, emocional. A professora fala que no terceiro aqui, na página 21 a 22, de alguns sintomas, né? Então aqui são bastante, tem uma lista bastante grande aqui, né? Por exemplo, os sintomas emocionais e até sintomas físicos, né? Então quando esses sintomas começam, é preciso realmente parar, modificar, fazer uma reeducação, né? Do comportamento, né, professora? Isso. Então, o nosso corpo, né, Almeri, é muito inteligente. Então, ele vai mostrando sinais. E muitas vezes a gente não dá conta daqueles sinais. Então, se você começa a perceber que está pensando mais acelerado, está ficando mais preocupado, está tendo dores de estômago, até como eu comentei, não está dormindo direito, alguma coisa está acontecendo. E se isso vai sendo frequente, provavelmente já esteja com algum transtorno de ansiedade. Então são vários, como tu falasse, né? São vários sintomas. E os sintomas vão agravando no decorrer da intensidade do transtorno. E os transtornos de ansiedade, daí realmente tem que procurar um profissional. Isso, né? Isso, que pode ser, às vezes só com psicoterapia a pessoa já tem um resultado, só que em alguns casos a pessoa precisa, né, procurar um psiquiatra, que ela já precisa fazer uso de medicação, tá? Eu sou fã também, assim, de outras técnicas, né, como a questão também, assim, da medicina da homeopatia, né? Tem algumas pessoas que não acreditam, mas eu ainda acredito, vejo alguns resultados, né? E a questão da atividade física, de cuidar da sua alimentação, a higiene do sono, ter uma regularidade em dormir, né? Tente dormir no mesmo horário, aquele período, pelo menos 7 a 8 horas por dia. Isso é fundamental. Se a gente tem o básico, Almeri, que é esses cuidados com a alimentação, com a saúde em si, já nos ajuda a questão da saúde emocional, saúde mental. Professora, tem pesquisas, né, e até a da gratidão, que a professora já falou, o professor Robson Freire trabalha com uma disciplina chamada Felicidade também, né? Ah, que bacana. Exatamente, aqui na universidade, exatamente para isso também, né, integração de alunos e tal. E também tem pesquisas que falam, né, que as orações também, elas relaxam, né? Então, até que ponto a religião pode interferir também ali, de uma forma de quebrar a ansiedade também? E Almeri, o que a gente fala muito na psicologia é a questão da espiritualidade, em acreditar em alguma coisa. Porque, às vezes, da forma como a pessoa leva a religião, pode prejudicá-la. Né? Criar mais ansiedade. Isso, mais, né? Então tudo, como tinha comentado mesmo, tudo que é demais faz mal. Então a questão da espiritualidade é essencial. Tenho visto assim cada vez, né, o crescente em pesquisas mostrando
na cura de doenças, na questão de manter uma mente tranquila, que é o momento que você está ali, né? Você e o que você acredita, né? Se é um Deus, né? Se é algum outro nome, eu digo assim, se quiser acreditar numa pedra, né? Se aquilo lhe faz bem, se aquilo lhe dá sentido na vida, acredite. O importante é desenvolver a espiritualidade. E a saúde cada vez mais está trabalhando essa questão também, né? A medicina e tudo mais, a humanização da saúde e tudo mais, está trabalhando isso também, né, professora? Ah, com certeza, é um conjunto, né? Hoje a gente fala assim, o ser humano de uma forma integral, né? Então, ter esse cuidado consigo, né? Isso é fundamental. Nessa interatividade aqui do livro, né, vários questionamentos, né? Assim, por exemplo, aqui no capítulo 4, deixa eu ver a página do livro aqui. A página 24, o que eu quero mudar. Então aqui uma listinha, né? O que eu quero mudar? Ser mais calmo, não me preocupar tanto, sentir-me confiante, dormir melhor, alimentar-me melhor, não ficar pensando no futuro. Então, são testezinhos assim, quero ser menos agressivo, ser mais paciente e tolerante, né? Então são testes que a professora propõe aqui para que a pessoa faça e reflita, né, Almeri? E tenha como objetivo também, né? Isso. A ser cumprido esse objetivo, né? Isso mesmo. Até então, quando eu falo ali, quando chega no capítulo dos pensamentos produtivos e improdutivos, eu peço até para que não passe para frente, além de primeiro concretizar isso, fazer, porque senão você vai lendo, porque às vezes em meia hora você lê esse livro, mas não é o objetivo. O objetivo é parar, refletir e procurar mudanças já nesse livro. Esse livro eu só quero dizer que não substitui psicoterapia e nem medicação. Sim, né? Exatamente. Ele é um auxílio, né? Um auxílio, isso mesmo. E aqui, professora, bem no final, a professora propõe assim um diário de pensamentos, né? Isso. Como que isso pode funcionar, assim, na prática? Ótimo, Almeri, bem lembrado. Assim, o diário de pensamentos, ele vem da terapia cognitiva. Então, Aaron Beck, que é o pai da terapia cognitiva, ele que propôs isso. Então, para que esse registro de pensamento? Para que não fique no modo automático. Então, ao preencher, a pessoa já vai pensando, vai percebendo qual é o seu pensamento produtivo. Geralmente ela vai preencher quando o pensamento for improdutivo, para que ela já possa ver qual seria o pensamento produtivo. É para que ela esteja atenta ali no como foi o seu dia. Tá? E é diário mesmo. O interessante é colocar algo que lhe incomodou naquele dia. Aqui está o dia, né? O que aconteceu, o que você sentiu, deu nome ao seu sentimento, né? Isso. E pode ser também, claro, um sentimento bom também, né? Pode sim. Recebi, sei lá, um prêmio, recebi uma promoção, então um telefonema de um amigo. Um telefonema de um amigo que eu não via há muito tempo, encontrei um amigo. Então isso é interessante mesmo, né, professora? E no dia a dia, professora, como mudar assim, esse comportamento tão ansioso, né, para essa ansiedade, digamos assim, do mal, por exemplo? Qual é o comportamento, assim? A professora falou da gratidão, mas valorizar as coisas, os detalhes mínimos da vida também é interessante, né? De repente tomar um café com um amigo, bater um papo, é super interessante e quebra um pouco essa ansiedade tão exagerada, né? Isso, né, Almeri, assim, o encontro com pessoas, a prática de atividade física, o se desligar do celular. Uma das propostas que eu tenho nesse programa do meu pós-doutorado é esse: fique um dia só recebendo chamadas do seu telefone, porque as redes sociais acabam nos convidando a ficar muito tempo nelas e fora da gente. Então, assim, o olhar para a gente, o olhar para a natureza. Aqui na nossa universidade a gente tem tantos lugares bonitos que a gente pode sentar, respirar. 3 minutinhos de respiração, né? Inspira, né? Expira devagar. Não vai matar ninguém. A gente consegue. As práticas de mindfulness, de atenção plena, estão sendo provadas, Almeri, que de
20 a 30 minutos, se elas são feitas, elas conseguem mudar até a fisiologia e a anatomia do cérebro, tá? Para que ele pense melhor, para que ele fique mais equilibrado, que ele fique mais tranquilo. Então dá para a gente fazer várias coisas, tão simples como se falasse, até um café sozinho, cheira aquele cafezinho, né? Sinta o sabor daquele cafezinho, já ajuda. Em toda a cidade, ou então na própria quintal de casa ou no próprio apartamento, todo mundo tem um cantinho preferido que pode se conectar com ele mesmo, né? Então, isso mesmo, tão simples, né, Almeri? E se a gente se cuida, se a gente é gentil com a gente consegue ter uma mente mais tranquila. Maravilha, professora. Muito obrigado aí pela sua presença aqui. Parabéns pelo livro, né? Imagina, eu que agradeço. Que ajuda bastante, como a professora falou. Não substitui as terapias e tudo mais, mas é um auxílio também, né? Com essa literatura para que a pessoa possa aí encontrar um equilíbrio mesmo, né? Isso mesmo. Agradeço, né, Almeri? E espero, né, que todos, inclusive eu também, fique mais com a mente tranquila, porque a gente sabe que não é fácil. Eu digo que todo dia, quando eu deito, eu arrumo a minha cabeça no travesseiro, né, para organizar a mente, para ficar com uma mente mais tranquila. Tá certo. Obrigado, professora. Parabéns, viu? Obrigada, Almeri. Obrigada a todos. O Painel Univale fica por aqui. Nós voltamos no próximo programa. Até lá.